paz do Senhor, queridos alunos da nossa classe de adolescentes, joias de Cristo. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 2, cujo título é Em Deus, o Nosso Pai. E o nosso texto bíblico, ele se encontra em João 3,16 e Mateus 6, 9 ao 13. E o nosso texto destaque nos diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. E o objetivo da nossa lição, os objetivos são demonstrar como Deus se revela na Bíblia e destacar o caráter de Deus através dos seus nomes revelados na Bíblia e elencar os atributos de Deus. Então, aqui nessa epístola, ela está nos falando sobre o amor de Deus para conosco, que Ele deu o seu único Filho, por nós, e esse mesmo amor que Ele tem por nós é o amor que Ele quer que nós tenhamos uns para com os outros, certo? Então, como é que nós vamos conhecer a Deus? Nós conhecemos a Deus através da palavra, onde Ele se revela a nós, E nós conhecemos a Deus também por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós temos vários meios de adquirir conhecimentos, Eu quero falar para vocês de quando eu era criança, que faz muito tempo, e talvez nem os pais de vocês ouviram falar. Naquela época nós tínhamos a enciclopédia Barça, que era o desejo de muitos, mas muitos poucos tinham acesso, Porque era uma enciclopédia muito cara e era muito famosa, muito rica, porque ali era como se fosse assim, um Google da época, Ali tu encontraria tudo que tu procurava. Se tu queria fazer uma pesquisa, alguma coisa, era só procurar na Barça. E hoje, vocês privilegiados, vocês têm o Google. Vocês têm tantos meios de comunicação, tantas redes sociais, Mas é muito importante, assim, o que nós temos, o que nós estamos vendo hoje na internet. Pergunto para vocês, o que vocês estão buscando, o que vocês estão procurando na internet, no que vocês estão, assim, colocando, dedicando o tempo de vocês, Ela nos auxilia muito sobre qualquer assunto que nós queremos, nós vamos ali, o acesso é rápido, é fácil, o custo é baixo, praticamente, a maioria tem acesso à internet. E os adolescentes, essa fase tão bonita da vida de vocês, que estão, já passaram, lá pela fase da infância, da pré-adolescência, antes disso a puberdade, a pré-adolescência agora, E entrando nessa fase já, muitos já estão entrando nessa fase da adolescência propriamente dita, É uma fase de tantos questionamentos, tantas dúvidas e às vezes de tantas certezas também de algumas coisas, querem mudar muitas coisas, E é uma fase tão linda. E é uma fase que nós temos que ter muito cuidado, aonde que nós vamos buscar o nosso conhecimento, E como é que nós vamos nos preparar para uma vida adulta. Então, como é que nós vamos conhecer a Deus? Qual é a nossa enciclopédia Barça? Ela está aqui, Ela está aqui na nossa Bíblia. Aqui nós temos tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Nós vamos aprender como Ele se revelou aos homens na Bíblia. E nessa lição nós vamos estudar a forma também de Deus revelar-se através do seu Filho Jesus Cristo, porque é através dele que nós vamos alcançar a salvação, através dele que nós vamos conhecer, que nós vamos nos aproximar de Cristo, E ele
é aquele nosso amigo que está sempre pronto para ouvir. Ele nunca está fora do ar. Ele nunca está congestionado. Ele sempre tem um tempinho para nos ouvir, né? E ele é perdoador e ele é consolador. Com ele nós podemos conversar, nós podemos buscar ajuda e é nele que nós vamos buscar o perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas. Segundo, está lá em Atos 17, capítulo 17 ao 28, em Deus nós nos movemos e existimos. O que quer dizer isso? Que sem Deus nós não somos nada. Foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que criou o mundo e foi Ele que nos criou. E sem Ele nós não existimos. E ali onde Paulo fala ao povo, né, que eles chamavam o nosso Deus de Deus desconhecido, porque o nosso Deus, nós não temos uma imagem dele, né? Mas Paulo explica ao povo que o nosso Deus, ele fez o céu e a terra e tudo que nela há. E ele não habita em santuários, ele não habita em estátuas de gesso, em imagens, né? Ele não habita por nada feito por mãos humanas, ok? E como Deus aparece na Bíblia? Vamos ver aqui. A existência de Deus é declarada na Bíblia. E para nos relacionarmos com Ele, precisamos crer que Deus existe. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer, ter fé, porque acreditar que foi Ele que fez o mundo e Ele é o nosso Pai, Ele é o único Deus e só nele. Só nele. Eu quero perguntar para vocês se vocês sabem a origem do nome de vocês. Aproveitem, perguntem para os pais de vocês por que vocês receberam este nome. Deus aqui, ele tem nomes variados na Bíblia. E cada nome tem um significado. Assim como o nomezinho de vocês, se vocês forem buscar qual é o significado, vocês vão encontrar, certo? Mas eu creio que o pai de vocês, acredito que a maioria colocou esse nome em vocês porque achava bonito, né? E são bonitos mesmo os nomes, assim como vocês também são. Então, vamos ver os nomes de Deus. Variados nomes aparecem na Bíblia para representar Deus e a sua relação com o seu povo. Se Deus livrasse o povo do mal, logo o nome dado pelo autor da Bíblia, pelo autor bíblico a ele, era fiel à experiência desse livramento. É o mesmo que ocorre com o seu apelido. Quando alguém te põe um apelido, geralmente, contra a sua vontade, porque a gente não gosta muito de apelido, né? A pessoa está sendo fiel ao máximo do seu comportamento, ao seu procedimento, daquele procedimento que você é adotado e também por características, né? A maneira que você age, a maneira que você fala ou também pela aparência física. E, igualmente, os nomes de Deus estão de acordo com as ações. Ele realizou e realiza no mundo através delas o conhecemos. Tais nomes trazem importantes características divinas. Vamos ver, então, vocês já devem ter ouvido alguns desses nomes, eu vou falar brevemente, né? Vocês já ouviram chamar Elohim. A palavra representa a forma plural do termo Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia descreve Deus como o Criador do universo. Então, esse é o nosso Elohim. E ele nos traz também a ideia de Deus Criador, que ao mesmo tempo tem comunhão com as outras pessoas da Santíssima Trindade, o Filho e o Espírito Santo, conforme está lá em Gênesis 1, 26, né? Que diz assim, ó, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco.
Um outro nome que Deus é chamado é Jeová. Esse também eu creio que seja bem conhecido de vocês, né? Este nome é a forma derivada da língua portuguesa da palavra Jeová. Esta pode ser lida assim, Jeová. Tal palavra mostra que Deus que opera em favor do povo que o busca. É o Deus que opera em favor do povo que o busca. E também ele é chamado de El. Vocês também acredito que tenham ouvido El, às vezes já associado a outra palavra, né? Então, é uma palavra do Egito que significa Deus, Deus. Mas é usada com outras combinações de palavras, tais como El Elohim, que é o Deus Altíssimo, El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, El Olam, que é o Deus Eterno. E Deus também é chamado de Adonai. E este nome significa Senhor ou Mestre. Ele nos traz uma ideia de governo e domínio. Ou seja, Deus domina sobre o planeta Terra, bem como toda a dimensão do universo ao qual pertencemos. Está lá em Êxodo, capítulo 23, 17. E ele também é chamado de Pai, um dos nomes que mais aparece no Novo Testamento. Este descreve principalmente Deus como a fonte de todas as coisas. Aqueles que são alcançados por Jesus de Nazaré podem ser chamados de seus filhos, conforme está lá em Atos 17, 28. E também em João 1, capítulo 1, versículo do 12 ao 13. É um termo que denota o amor do Pai para com o seu Filho. Então, o Pai ama o seu Filho, né? E Deus nos ama. E agora nós vamos ver as qualidades de Deus. Vamos ver algumas das qualidades de Deus que podem ou não ser encontradas em nós. Aí eu vou lendo aqui, eu quero que vocês pensem, né? Se vocês têm essas qualidades. E se vocês não têm, se vocês estão buscando. Mas eu acredito que caso vocês não tenham, vocês vão buscar. Deus é santo. E o que é ser santo? O que significa a palavra santo para vocês? Vocês já devem ter ouvido também as pessoas falar, se eu fosse santo eu estaria no altar, né? Isso são coisas que o mundo diz, né? Então a gente fica pensando, tendo-se uma outra ideia de santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser separado, como assim? Eu vou ser separado então das pessoas que eu amo, eu tenho que me separar de todos, tenho que viver sozinho? Não, não é isso, né? Separação, ela quer dizer separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando nós temos dúvida, né? O que desagrada a Deus? Quando eu quero fazer uma coisa, eu penso, será que eu devo fazer? Eu tenho dúvida, então eu penso assim, ó, Jesus, será que Jesus faria? E vai vir a certeza no coração de vocês se vocês devem ou não fazer. Porque se isso causar um mal-estar, um descontentamento ou uma angústia, vocês podem saber que Deus não vai se agradar dessa atitude, ok? Outra qualidade de Deus, Deus é justiça. Deus, ele é justo. E aqui na revista diz que alguém citou, né, que justiça é a santidade em ação. Aí eu vou perguntar para vocês um exemplo assim bem prático. Eu já fui criança, também já fui adolescente. Eu vou perguntar para vocês se é justo colar na prova. O que significa colar na prova? Significa um roubo, né? Significa você estar ali se apossando de um conhecimento que o teu coleguinha estudou, que o teu coleguinha se dedicou para aprender. E você dá uma olhadinha ali, pá, rapidinho, né? Desvia o olhar e escreve ali na sua prova. Um conhecimento adquirido pelo outro, daí você vai mostrar para o professor que você sabe. Você está enganando também, né? Enganando a si próprio, porque não sabe, e enganando o professor. Então,
Isso seria justo? Isso seria justiça? Deus é justo. Nós devemos ter sede e fome de justiça, conforme está lá em Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A outra qualidade, Deus é fiel. O que é ser fiel? Deus é de confiança, nós podemos contar com Ele. O que Deus nos prometeu, Ele cumpre, conforme está escrito lá em Hebreus 6:18, né? Para que, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, Deus não trai ninguém, Ele não engana. Às vezes confiamos em pessoas e elas nos enganam, né? Mas Deus não. Deus, Ele é fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele vai e Ele está cumprindo. E quanta coisa Ele já cumpriu na minha e na tua vida. Deus é misericordioso. O que é ser misericordioso? É ter aquela peninha das pessoas? Não, né? Ser misericordioso é a capacidade de sentirmos compaixão pelo sofrimento do outro, oferecer ajuda, alívio ao necessitado. Deus se entristece quando por alguma razão nós castigamos as pessoas, nós desdenhamos, né? Nós queremos assim, pá, a pessoa me fez algum mal, ela errou comigo, então, ela me paga, ela vai ver. Vou bloquear ela no WhatsApp. Não vou conversar mais com ela, não vou ajudar mais ela, não vou ser boazinha com ela. Não, não é isso que Deus quer. Porque da mesma maneira que essa pessoa errou conosco, nós também erramos com os outros, né? Com as outras pessoas e muitas vezes a gente nem se dá conta. Então Deus quer que a gente seja misericordioso, tenha misericórdia, compaixão, ajude aquela pessoa, perdoa, né? E Deus é amor. Ele deu o seu único filho, seu filho unigênito para morrer no nosso lugar. E Ele fez isso por nós, né? Assim como Ele nos amou e nos ama, Ele espera que nós também amemos aos nossos irmãos, ao nosso próximo, certo? Agora, das qualidades de Deus, essas aqui nós podemos ter as características, nós podemos ter alguma coisa, né? Nós temos que buscar ter essas características de Deus, essas qualidades. Mas as características de Deus que nós não temos, que nós não podemos ter, são as seguintes, né? Deus, Ele é onipotente. O que é ser onipotente? Ele faz tudo, Ele fez tudo. Nós jamais vamos poder fazer algo igual. Ele é onipresente. Ele pode estar em vários lugares, ele está aqui, ele está lá no Japão, ele está na Inglaterra, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é só Ele que pode. Ele é onisciente. O que é ser onisciente? É conhecer todas as coisas. Por mais que nós busquemos o conhecimento, nós nunca vamos saber tudo, né? Nunca vamos conhecer todas as coisas. Mas Deus, Ele conhece. Ele criou tudo, não é mesmo? E Deus é soberano. Isso é muito importante, Ele é soberano. Nós temos que ter isso bem claro na nossa vida, que Ele é soberano. Ele governa a humanidade como Ele quer. Ele governa a minha vida e Ele governa a tua vida, da maneira que Ele quer. Muitas vezes as coisas não saem como nós queremos, né? Nós planejamos fazer, hoje eu quero ir passear, quero ir a tal lugar, eu quero ganhar tal coisa, mas não é isso que Deus quer para nós. Agora, com a pandemia, né, nós estamos mais dentro de casa, não podemos ter a nossa aulinha, que eu estou com muita saudade de vocês, essa turma que está tão linda, que tem tantas pessoas novas, e eu com muita vontade de conhecer pessoalmente, porque a gente viu essas pessoinhas crescerem, né, mas nós não tivemos esse contato assim como aluno e professor, e eu quero muito isso. Então, no momento como Deus, Ele é soberano, não temos essa oportunidade. Mas porque Deus tem os planos dele. Mas daqui a pouco nós já vamos poder, né, estarmos juntinhos novamente. E Deus sabe o para quê de todas as coisas.
Agora, encerrando a nossa lição, eu vou ler aqui para vocês o relacionamento com Deus. Nenhuma dessas informações terá valor se não conhecermos a Deus de todo o coração. Isto só pode ser possível através do seu Filho, por isso que diz, né? Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Nós temos que primeiro conhecer o Filho, nós temos que nos chegar ao Filho. Por isso, quando nós oramos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós vamos chegar até Deus. Quem vem a mim, vem o Pai. Está em João, capítulo 14, versículo 7. Ainda que tenham te apresentado uma imagem distorcida do Pai, como um pai carrasco, um castigador, um opressor, lembre-se, algumas pessoas compreendem Deus de maneira errada, transmitindo ideias sobre Ele. Ele igualmente, de maneira errada, transmitindo ideias sobre Ele igualmente equivocadas. Pode acontecer comigo, com os nossos pais e com quaisquer pessoas. O mais importante é que Deus, o amoroso Pai, está acima de tudo. E é isso que eu quero que vocês não esqueçam, certo? Então, nessa lição, nós fomos incentivados a nos relacionar com Deus por meio de Jesus de Nazaré, em amor. Esta é a fiel revelação de Deus para nós. Quem vê Jesus, vê o Pai. Nunca é tarde para iniciarmos um relacionamento de amor com Deus, através de Cristo Jesus, o seu Filho. Amém? Então era essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe você e a sua família, que tenham uma ótima semana também e que vocês se dediquem um pouquinho mais a conhecer o nosso grande Deus. Amém?